Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? 2014, Magnus Carlsen com 23 anos de idade, recém-campeão do mundo, estreando aqui no torneio de Zurique. Ele fez uma partida espetacular contra Boris Gelfand, mostramos aqui na nossa playlist no episódio anterior. E no episódio de hoje a gente tem Hikaru Nakamura, monstro, jogando contra Magnus Carlsen. E vai acontecer aqui uma situação surpreendente. Hikaru Nakamura vai colocar Magnus Carlsen no bolso. Será que Magnus Carlsen vai conseguir escapar disso? Não é possível. Hikaru Nakamura abre a partida com o peão dama. Temos aqui cavalo em F6. Vou achar aqui o som do meu fone aqui que ficou alto. C4, E6. Cavalo C3, bispo B4, a defesa Ninja Índia. Temos F3, como comumente se joga contra a Ninja Índia. Tá imitando o Boris Gelfand? Foi assim do Gelfand, não foi? Aqui o Magnus Carlsen segue com D5. A3 questiona o bispo volta para E7. E aqui E4 ataca o centro. Temos peão toma, peão de F toma. Magnus Carlsen segue atacando o peão central com E5, permitindo esse avanço com D5. E joga agora com bispo C5, mais influência nas casas escuras. Bispo G5 foi jogado pelo Naka, possibilitando o bispo toma, destruindo as ambições de fazer o roque. Mas esse rei pode até pensar em fazer o grande roque. Com o centro fechado, não é tanto problema assim. Magnus Carlsen decide simplesmente fazer o roque. Cavalo F3 desenvolve bispo G4, crava. H3 questiona o bispo. E aqui o Carlsen decide tomar o cavalo. Bispo toma, dama toma e fica com uma pressão aqui em F6. Segue trazendo mais uma defesa com o cavalo BD7 e o Naka faz o grande roque. Tá perigoso isso aqui pro Carlsen, hein? Tá ficando perigoso pra ele. Bispo D4 foi jogado, temos cavalo em E2, bispo atacado C5 foi jogado. E aqui o Naka já começa um ataque na ala do rei com G4. Olha, o Magnus Carlsen começa a atacar na ala da dama, segue com A5, rei B1 faz a profilaxia, torre A6 jogado pelo Carlsen. Quem sabe ele pode atacar aqui, começar a atacar e também já trouxe mais uma defesa. O Nakamura segue com o cavalo G3, tá ficando esquisito. Magnus Carlsen joga G6, evitando os saltos do cavalo. Naka segue com H4, cara. Magnus Carlsen ganha um pouquinho mais de espaço na ala da dama com lance A4. Torre H2, prepara pra... Já traz aquela proteção e prepara pra, sei lá, dobrar aqui na coluna H ou até triplicar no futuro. Dama em A5 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Tentando um contra-jogo na ala da dama. Nakamura fala, você não vai a lugar nenhum. Bispo D2, a dama volta pra C7. G5 segue o ataque. Cavalo E8, que pressão violenta. H5 foi jogado pelo Nakamura. Torre B6, tenta alguma coisa. Bispo C1. Fala tudo isso pra nada. Torre B3, ataca a dama. Dama vem pra G4. Carlsen segue com o cavalo B6. Ele vai tentar alguma coisa aqui. Um contra-jogo importante na ala da dama. Bispo E2, jogado pelo Naka. Continua protegendo o peão. E dá mobilidade pra torre. Oh my gosh. Magnus Carlsen segue com o cavalo D6. Tentando aqui um ataque nos peões. Nakamura não tá nem aí, joga dobrando as torres. Magnus Carlsen faz o lance bispo por B2. Vamos ver o que tem na cabeça aqui o Carlsen. Ele quer jogar com o cavalo C4. Bem interessante. Magnus Carlsen tenta um contra-jogo aqui. Tenta fazer magia. Joga bispo por peão, sacrifica o bispo. Joga cavalo de B por C4, coloca a pressão, vai recuperar, não tem como defender. A não ser que bispo toma, que foi o lance jogado, cavalo toma e agora a torre tá defendendo. Magnus Carlsen tem uma peça a menos. Nakamura segue abrindo a posição. Tá ruim demais isso. Carlsen coloca a pressão com dama B6. Tem alguma esperança ainda. E o Nakamura segue com essa pancada aqui, ó, G7. Putz. Não tá fácil aqui pro Magnus Carlsen. Torre atacada. Torre D8, uma peça a menos. Nakamura segue com dama H4, triplica na coluna H, ameaça checkmate diretamente. Magnus Carlsen tem que fazer alguma coisa. Torre por B2, rei A1. Pelo menos aqui ele recuperou a peça. Tá em igualdade material e consegue trocar uma das peças. Ainda assim, como é que ele vai fazer agora para defender aqui o checkmate? Magnus Carlsen tenta trazer a dama. Nakamura traz o cavalo para casa de F5, ameaçando ganhar a dama. O Magnus Carlsen tem que defender isso. O Nakamura joga com dama G4, tenta dar caminho aqui para a torre poder jogar. O Carlsen encontra esse recurso dama B6. Se a torre vier atacar, a dama leva mate.
Nakamura muda de plano. Joga com dama H3 de novo, dama G6. E aqui a gente percebe, no lance 36, não sei como é que estava a gestão do tempo aqui do Nakamura, mas a gente começa a perceber aqui que o Nakamura não achou o plano. Ele tem a faca e o queijo na mão. Ele deve intuir que tá melhor. Ele não tem a Barrilda falando que ele tem 6 pontos de vantagem, mas ele deve saber que ele tá... Cara, a linha tá puxando. A linha tá puxando, não é? Não deve ser um tênis, uma bota. Parece ser um peixe grande. Dos grandes mesmo. A linha tá puxando forte. E o Nakamura não consegue manter a calma aqui. Uma possível estratégia vencedora. O Nakamura veio uma ideia muito fantástica. De jogar com D6. Porque se o Magnus Carlsen tiver que sacrificar esse... Porque D6 é o seguinte, ameaçou D7. E a torre não consegue segurar as casas de promoção e a casa de E7. E o cavalo vai dar cheque. Ou então vai promover e vai ganhar. Aqui é imparável. Tem só um problema. Você joga esse aqui agora, que foi jogado na partida. O Magnus Carlsen vai ter que sacrificar o peão, o cavalo. Vai ter que sacrificar o cavalo. Não vai poder tomar o cavalo, porque senão leva mate. Vai perder uma peça. O Nakamura vai ganhar uma peça jogando isso. Parece o lance vencedor. Só tem um problema. O Nakamura precisaria antes ter cuidado que a fileira do fundo aqui tá segura. Ele não tem pressa de nada, o Nakamura. O ponto todo é esse. Aqui o lance que exclama é torre H1. Não dando nenhuma chance de contrajogo. Porque depois de qualquer lance, agora sim, D6 é vencedor. Carlsen teria que sacrificar o cavalo. E depois de cavalo por D6, torre D8 já não tem efeito. Porque o cavalo pode vir para F5 e não tem contrajogo. A torre está segurando. E aqui o cavalo está ameaçando ganhar a dama. Teria que proteger isso. E aqui a estratégia vencedora seria a seguinte. Passar a dama para E3 para proteger o peão e ameaçar a torre H6. Já não tem mais aquele contrajogo de checkmate lá, não existe mais aquilo. A grande ameaça é a torre H6, a dama está sem casa, o peão está protegido. Aqui a única defesa seria H5, uma das únicas defesas. Se você tomar um passant, rei H7, dá uma segurada no ataque, não fica muito claro como continuar. Portanto, uma ideia seria dama E2, pressionando o peão de H e deixando o peão de G. Por exemplo, dama toma, torre toma, e aqui acabou. Dama atacada e ameaça de mate. Eu dou cheque, o rei sai. Não tem mais cheque, a ameaça aqui agora é checkmate e não há o que fazer para evitar. Não há. Não há. Vai ter que entregar a dama no peão aqui. E a gente tem uma posição completamente vencedora para o Hikaru Nakamura. Portanto, meus amigos, nessa posição o Nakamura precisava ter frieza aqui. Não é fácil achar esse lance, vamos ser sinceros. Né? Se fosse fácil, o Nakamura, que é um monstro, tinha achado. Mas aqui deve ter faltado tempo, não sei. D6 parece vencedor. D6 parece vencedor, porque agora o Magnus Carlsen sacrifica o cavalo toma, foi jogado, ameaçando a torre. A dama não pode capturar se não leva mate. Isso aqui só pode ser vencedor. Só que não. Olha a Barrilda. Não é possível isso. Torre D8 foi jogado pelo Magnus Carlsen. E agora cavalo F5 já tem problemas. As pretas ganham, né? Com torre D1 cheque. Olha o problema todo, né? Dama em E6 com cheque. Se rei B2 aqui, dama B6 com cheque. Não tem jeito. Aqui o checkmate chega e chega com velocidade. Dama B3 checkmate. Então, meus amigos, o problema é que depois de torre D8 ficou ruim, seria tudo diferente se essa torre tivesse em H1. O Nakamura joga com cavalo C4 e dessa maneira ele está protegendo a casa de B6. Magnus Carlsen vai para o contrajogo. Dama por E4. Calma, ainda deve estar bom para as brancas. A dama está defendendo aqui, mas as brancas têm uma peça a mais. Dama H5 foi jogado pelo Hikaru Nakamura. E a dama não pode capturar o cavalo por conta de dama por peão mate. Mas o Magnus Carlsen segue com torre D3. Com pressão forte na posição, por enquanto o peão está defendido pelo cavalo. O cavalo está imóvel. Nakamura segue com torre H4, dama atacada. Dama vem para a casa de F5, mantém a defesa de H7. E os ataques estão chegando. Nakamura tem que se defender com dama E2, segura a casa de F1, coloca pressão na torre que está defendida e o Carlsen, avança batalhão na ala da dama. Não é possível. Não é possível que o Magnus Carlsen vai escapar dessa. Cavalo D2 foi jogado pelo Naka. E aqui agora dama por G5. Abandona. Calma, deixa eu molhar o bico. A defesa da torre. Abandona a defesa da torre para atacar a outra torre. Temos trocas. Dama toma.
Dama toma. Nakamura fala, mas espera aí. Tudo bem, Magnus Carlsen tem um monte de peão a mais aqui. Você tem peões a mais? Todos, né? Quantos? Todos. Só que o Nakamura tem um cavalo. E também o rei não tá tão seguro assim. Nakamura segue trazendo o cavalo. O Carlsen já se livra desse peão antes que seja tarde, né? Já joga rei pro G7. Nakamura tenta ainda dama F3. Dama em F4 propõe trocas. Dama G2, eu não quero trocar de jeito nenhum. Rei vem pra F8, rei B2. Carlsen dispara o peão passado. Não, cara. Não, isso é pesadelo. Só pode ser pesadelo. Nakamura deve estar falando, isso é pesadelo. Eu tava ganho. Cavalo D2, H4. E agora tá ficando perigoso. Rei C2, B4. Peão toma, jogando nas duas alas do Magnus Carlsen. Ele vai promover algum desses peões, não é possível. Se perder um aqui no meio de 5 também, ou 2, não tem problema, tem mais 3. Dama em A8 com cheque, rei G7, cai o peão de A. H3 dispara o peão. Dama vem para B3, H2 já. Dama vem para D5, controla a promoção do peão. E4, bloqueia a dama. A dama encontra outra maneira de segurar a promoção. E3, dispara o peão, atacando o cavalo. Não adianta você querer sacrificar aqui. Dama por peão é o gambito. Gambito não funciona, né? Se desse para jogar isso aqui ainda, mas mesmo assim ia sobrar 2 peões. Olha, nem se desse para jogar esse gambito, o gambito Leitão aqui, né? Com todo respeito ao nosso bicampeão do mundo, o grande mestre Leitão, que é um fenômeno, né? Mas a brincadeira entre os amigos existe. Nem se desse para fazer o gambito Leitão aqui, não ia ser bom. Nakamura seguiu com o cavalo F3. Temos aqui o lance E2, agora jogado pelo Magnus Carlsen. Rei B3. F6. Cara, o Magnus Carlsen tem tudo sob controle. Joga um F6 frio, controlando os saltos aqui do cavalo. Cavalo em E1 foi jogado, dama G3 com cheque, rei A4. Aqui podia tomar o peão também, mas tá caindo o cavalo com cheque. Portanto, rei A4 foi jogado. Magnus Carlsen segue com dama G1, vai promover esse peão. Dama por E2 foi jogado pelo Nakamura, se livrando de mais um peão e prometendo cheques infinitos. O computador fala que até dá pra promover aqui, depois dá pra escapar desses cheques. Mas pra não dar margem pra nada, Magnus Carlsen joga dama em A7 com cheque, meus amigos. E nessa posição, Hikaru Nakamura, meus amigos, não é possível. Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. É inacreditável isso. O Nakamura tava com 6 pontos de vantagem. O Nakamura é um cara de quase 2.800. É quase que o Carlsen fala, ó, tô te dando uma torre de vantagem aí, vai, vamos jogar isso daqui. Bizarro. É bizarro. E não só ele conseguiu equilibrar e virar o jogo. Ainda se fosse empate, o Nakamura já ia sair muito chateado. Putz, eu tinha a partida na mão e ainda empatou. Ainda esse Magnus Carlsen ainda me arrancou um empate. Não! Ele arrancou a vitória. Vamos dar aqui, abandonou porque não dá mais. Rei por peão vai promover e aqui não tem cheque aqui. Vamos fazer aqui, vai. Tem mais um chequinho ali, né? Vamos fazer aqui, ó. Excluir esse lance, criar uma continuação aqui, ó. Rei toma, você vai promover, tem um chequinho aqui, ó. Oba, cheque. Rei F8, tem mais cheque aqui, ó. Vamos lá, dama C8, rei vem para E7, tem mais cheque ainda? Tem aqui em C5, mas aqui você simplesmente troca e vai para o final completamente vencedor. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com. Lembrando, galera, mês de dezembro é o mês de diamante. Todos os cursos do GM Diamante, 18, hein? Pelo preço de 1. E além de tudo, durante o mês de dezembro, adquirindo combo do Grande Mestre André Diamante, você ganha 3 meses de acesso ilimitado ao aplicativo XB Pro para que você melhore no xadrez. Meus amigos, não foi a partida mais precisa de Magnus Carlsen, 91.2, 82.7, e isso aqui é o retrato de um drama. Isso aqui é o retrato de um pesadelo, né? O jogador que vai, faz a partida perfeita, põe o outro quase a nocaute, e quando vê, né? Equilibrou e ainda perdeu a partida, né? Isso aqui realmente é um pesadelo. É um pesadelo jogar contra Magnus Carlsen. A gente segue com a nossa playlist Magnus Carlsen, a gênese de uma lenda. As partidas de Magnus Carlsen, as principais partidas da sua carreira, tá bom? Temos episódios novos todos os dias no mês de dezembro, ao meio-dia e às 18 horas, horário de Brasília. É isso, espero que você tenha gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!